as you fade away. As you fade away. Bom, galera, seguinte, falando sobre alvo, né? Quem tem dificuldade aí de encontrar alvo. Ou, né, dificuldade também de carregar o trade. Porque é muito fácil você ver, talvez, eu fazendo uma operação grande e falar, porra, ele consegue fazer esse trade, eu não consigo, mas eu estou na bolsa desde 2018. Tá? Quando eu falo para vocês que eu sei o que é sair no 0 a 0, eu já fiz muito trade no 0 a 0. Já fiz muita movimentação de mercado andar 50 pontos, proteger e sair com 20. Muito, muito. Mas isso, no final das contas, cara, é uma falsa sensação de gain. Tá? Falsa sensação de gain. Porque você fica feliz naquele momento, pô, fechei o dia positivo, mas, cara, você não fechou o dia positivo de forma técnica, e o que você fechou positivo no longo prazo não vai te ajudar. Tá? Sendo bem sincero. Tá? Sendo bem sincero. Então, alvo é o seguinte, galera. Primeiro ponto. O que eu julgo, tá? Julgo, mínimo 1 para 1. Pode cair um terremoto. Você só vai sair no 1 para 1. Brito, mas você pegou 1.000 pontos. Não interessa. Antes do 1.000 pontos, antes do 500 pontos, antes do 300 pontos, você precisa aprender a pegar 1 para 1. Tá? O que seria 1 para 1, para quem não sabe? É usar exatamente, né, o risco para o ganho. Então, se na operação você está com risco de 250 pontos, o ganho também será de 250 pontos. Porque pensa o seguinte, tá? Por que eu estou falando mínimo 1 para 1? Vou falar algumas vantagens do para 1. Primeiro, em relação aos trades longos, tá? É o que mais paga. Ou seja, é o que mais dá certo. É o trade 1 para 1. Esse é o trade que mais dá certo e vai te dar uma sensação de segurança. E pense o seguinte, galera, se você consegue uma taxa boa de acerto no trade de 1 para 1, o que vai mudar o seu ganho é número de contrato. Você não precisa fazer um trade de 400 mil pontos. Se você já está tranquilo no 1 para 1, tem uma taxa de acerto legal, você sabe que é um do risco-ganho, né? Do gerenciamento de risco que mais paga, é só aumentar o número de contrato, conforme a sua disponibilidade, a sua realidade. Tá? Menos do que isso, pessoal, é cansativo. Menos do que 1 para 1 é como se fosse, tá? Como se fosse um dia de tilt. Tá? Porque, ó, vamos colocar aqui que você tem uma estratégia que tem um loss de 300 pontos para um ganho de 100. Tá? Vamos colocar esse cenário. Porque sair no 0 a 0 é mais ou menos isso que vai acontecer. E aqui eu estou falando de pontuação, tá? Não estou falando nem de financeiro. Então, ó, vamos dar o exemplo aqui. Dia 1, você deu gain. 100 pontos. Dia 2, você ganhou, deu gain, 100 pontos. Opa. Dia 3, você tomou um loss de 300. Dia 4, você tomou um loss de 300. Daqui para frente, dessa movimentação para frente, se você não é já um trader, tá, consistente, profissional e sabe do que está fazendo, você acabou de matar todo o seu mês. Você teve 2 dias bons de ganho, ficou feliz. Você perdeu um dia, você já entregou tudo e ainda ficou negativo 100. E no outro dia que você tomou loss, pronto, você tem que ganhar 4 dias para chegar no 0 a 0. Daqui em diante é muito complicado.
daqui em diante, talvez você nem consiga fazer os trades de 100 pontos da sua estratégia. Talvez comece a sair com 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos, etc. Então, por conta disso, o ideal, tá, na minha visão, é um risco, tá, de 1 para 1 da operação. Ponto. É isso. Antes de você querer alongar trade, o primeiro passo é você buscar ganho de 1 para 1 da operação. Por quê? O 1 para 1 ele vai te dar segurança. Como eu disse, é o que mais paga. Você tendo segurança e entendendo que o mercado também anda a seu favor, que muita gente acha que o mercado só anda contra, né? Nunca anda a favor. O pessoal é tão pessimista que sempre acha, eu vou entrar aqui, ó, o mercado vai me tirar. O cara já entra na operação falando que o mercado vai tirar ele. Né? É impressionante. Eu vou entrar aqui, o mercado vai me tirar. E não é assim. Tá? Então, entra com risco, não interessa, tá, pessoal? O stop técnico está dando 700 pontos. O seu alvo vai ser de 700 pontos, até você acostumar a carregar o trade. Depois que você conseguir uma consistência no 1 para 1, o que você vai fazer? Mudar o número de contrato. Se você está na demo, você vai para um contrato. Se você está na conta real, com um contrato, você vai para 2. E vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa. Vai sair no 1 para 1 com 2 contratos. Não interessa o tamanho do risco. Depois, vai subir para 3 contratos. 1 para 1. Depois que você acostumar a entender, pô, cara, aqui eu estou vendo que ele vem, faz a minha movimentação e anda um pouquinho mais, aí você pode começar a fazer o quê? Uma parcial no 1 para 1, subir talvez o stop para o break-even, né, que é o 0 a 0, e tentar carregar o mercado mais para frente. Tá? Se não conseguir fazer o carregamento do trade, espera mais um pouco, espera mudar para 4 contratos. Por quê? Com 4 contratos, chegou no 1 para 1, você realiza 3 e vai ficar com um contratinho no break-even, ou seja, no 0 a 0. Seria como se você estivesse operando com 3 contratos. Né? Se ele andar mais, você fala, pô, andou mais, legal. Mas é muito difícil, galera. Alguém, tá, é difícil, eu não estou falando que não existe. É muito difícil alguém carregar uma mão cheia, usando um stop técnico, um exemplo de 600 pontos, o cara carregar 2 para 1 operação. Tem bastante gente que faz, até porque isso no longo prazo ajuda muito o cara, né? Ele pode perder um dia, 2, 3, que se ele perder 4 dias, 2 dias que ele ganhar fazendo 2 para 1, ele está resolvido, né? Está no 0 a 0. Mas é mais difícil a pessoa usar esse tipo de operação usando um gráfico grande, né? Um gráfico curto, talvez de 1 minuto, 2, até faça sentido o cara carregar 2 para 1 da movimentação. Mas gráficos maiores, né? Tipo 10, 15, 20 minutos, é mais difícil você ver traders executando o 2 para 1, realmente sem parcial, sem nada, né? Carregar o trade todinho é mais difícil. Tá? Por isso que eu digo, faz 1 para 1 até aprender, até aprender. Passou, cara, aí você começa a mexer aqui nos seus riscos. 2 para 1, 3 para 1. E como você vai aprender isso? A partir do momento que você fixou 1 para 1, e operou com 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, e aprendeu a fazer parcial, aí você vai começar o quê? A mudar isso. Ah, hoje eu já opero com 4 contratos, então eu realizo metade no 1 para 1, e a outra metade eu vou levar até 2 para 1, e vou levar até onde o mercado for, que agora, de forma técnica, eu já sei se o mercado está fazendo padrão de continuidade ou se ele está querendo fazer padrão de reversão. Eu já sei onde posicionar o meu stop no caso de um carregamento de ordem. Tá? Então, fixem isso, galera. Outra coisa, Brito, isso aqui ó, é a forma mais fácil de você pensar em alvo. Tá? É você usar o seu risco para o seu ganho. Isso é a coisa mais fácil para você pensar em alvo. Ah, eu quero fazer aumento de mão. Se você não sabe como fazer, não faz. Faça 1 para 1 e diversas operações. Tá? Mercado mostrou um padrão aqui, ó, um exemplo de alta. Você vai comprar, ó, vamos colocar aqui, ó, uma compra, stop está aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Calcular o risco aqui dessa operação é desse tamanho. O seu alvo vai ser aqui em cima. 1 para 1 da operação. Tá? Ah, eu quero aumentar a mão. Ao invés de você aumentar a mão, você vai fazer outra operação. Se der uma barra, vamos falar que deu uma barra aqui, que você entenda de price action, já tenha algo avançado de price action,
e deu uma barra, teoricamente, de continuidade. Aí nem chegou no seu gain ainda. Você vai manter o seu gain aqui, do 1 para 1 dessa barra. Você vai fazer uma nova entrada, um novo stop e um novo alvo, sempre 1 para 1. Tá? O ideal é o quê? Fazer, a princípio, somente esse primeiro trade, para entender como funciona o 1 para 1. E esquecer a parte de aumento de mão por enquanto. A ideia é você aprender a carregar a operação. Tá? E o primeiro passo é você carregar ela no 1 para 1. Muita gente não consegue carregar o mercado no 1 para 1, porque a maioria já perdeu dinheiro na bolsa para depois aprender isso. Aí dificulta um pouco. Né? Dificulta, porque o cara entra naquela que não posso perder mais. Fica muito complicado de ele operar depois do sentimento que ele tem de não posso perder mais. Tá? Então, galera, é isso. Foquem no 1 para 1. É a forma mais fácil de você pensar em alvo. Tá? Outra coisa que a gente está usando aqui na sala é a questão da porcentagem do dia. Tá? Se você está com um trade mais longo ou está na dúvida se vai chegar no 1 para 1 ou no 2 para 1 da operação, cara, por enquanto, né, as porcentagens de meio, 1%, 1,5%, né, 2%, vai depender, obviamente, de onde o mercado está, né? Tanto faz, está de alta ou de baixa, são regiões que o mercado tende a fazer uma leve realização, um ponto de parada. Então, você pode usar isso aqui como uma referência. De repente, você pode usar uma confluência do quê? Do seu risco-ganho aqui, né? Do mínimo que você vai usar de 1 para 1, se ele está próximo dessas regiões. Né? Para fazer sentido também a sua operação, né? Para te ajudar a dar uma tranquilidade no alvo. Tá? No alvo. O stop, eu falo para vocês, e já falei em outras lives também, o stop, cara, ele tem que estar, a dica do stop, que eu vou deixar aqui, já falando de alvo, o stop, ele é idêntico, tá? Ele tem que ser entendido como sem sentido. Como assim, sem sentido, Brito? Ele tem que estar posicionado de uma forma que, para você, para a sua leitura ou para a sua estratégia, a partir daquele preço, não faz mais sentido você estar dentro de uma operação. Tá? Então, o stop aqui, cara, estou vendo um stop grande de um topo anterior de 1.000 pontos. Cara, o stop é lá, você vai seguir o stop lá. Tem que ser sempre na ideia de que não faz mais sentido. Se o mercado subir até esse ponto, não faz mais sentido eu estar vendido. Se o mercado cair até esse ponto, não faz mais sentido eu estar comprado. O stop é a sua segurança. Tá? O stop é a sua segurança e o risco-ganho é o seu lucro. Gerenciamento de risco que vai te deixar aí positivo. Tá? Positivo.